E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa quinta aula. Eu peço perdão pela confusão que eu fiz de aulas, porque eu tava meio aérea, assim, né? Eu acabei colocando no nosso grupo errado, né, a ordem das aulas, porque a última aula foram 2 aulas juntas, né, que eu condensei para deixar num vídeo só. Então, essa aqui é a nossa quinta aula, né? E hoje a gente vai ver as classes gramaticais, beleza? As classes gramaticais no inglês, elas são praticamente idênticas ao português, então acho que vocês não vão ter dificuldade nenhuma, né? E vamos começar pelas nouns. O que são as nouns? Elas são substantivos, né? É o equivalente substantivo em português. Então a gente vai nomear uma pessoa, um lugar, um conceito, um objeto, qualquer coisa que precisa ser nomeada, né? E assim como em português a gente tem substantivo comum e substantivo próprio. O substantivo comum são nomes comuns das coisas e o próprio é nomes específicos, nomes ou de programas, né, de shows de TV, perdão. Por exemplo, Jupiter and Jeopardy, que é um programa de TV norte-americano. E eu botei aqui uma lista dos 100 substantivos mais comuns. Creio eu que você já tem um vasto conhecimento, porque aqui já é o nível intermediário, né? Então já andaram muito chão para vocês chegarem aqui. Eu tenho certeza que vocês já estudaram muita coisa. Mas enfim, eu só coloquei aqui só para dar uma refrescada mesmo. Até talvez tenha uma palavra que vocês não conheçam. Então é isso. Agora a gente vai para a próxima categoria. Só um adendo aqui. A maior parte, né, das classes gramaticais eu não entrei tão a fundo, senão ia ser aulas muito extensas e que também não iam caber para o nosso nível, porque isso é uma coisa relativamente básica da língua inglesa. Então, creio eu, né, e também vendo pelo nível de inglês de vocês, que vocês já são bem familiarizados. Eu estou dando essa matéria porque ela está no nosso cronograma. Mas, por exemplo, algumas classes, como os pronomes, eu entrei bem a fundo, porque eu já identifiquei que alguns de vocês confundiram às vezes, então é uma coisa bem fundamental para o inglês, ok? Entretanto, eu vou deixar um site para vocês no final, né, de cada slide, de cada categoria, para vocês estudarem mais a fundo, que é um site super bom, que é o site do Grammarly, e é onde eu me baseio para fazer as aulas também. E lá tem bem específico, vocês podem pegar qualquer gramática. Por exemplo, a gramática que a gente está usando, que é a do English in Use, ela já não tem a maior parte das coisas aqui. Tem umas que são mais pontuais, porque realmente é uma matéria um pouco mais básica, ok? Então aqui vamos para os pronomes, né? Movendo, né? A segunda das 8 classes. Bom, os pronomes, você é o mesmo uso do português, certo? Então a gente usa os pronomes, por exemplo, em frases, substituto, né, para outros substantivos, outros sujeitos, que a gente já sabe quem é. Então, por exemplo, a gente tem essa frase aqui: I have a dog, he's brown and white. Aqui o pronome he, a gente sabe que está se referindo ao cachorro, porque a gente já mencionou ele, entendeu? Então aqui são um dos principais pronomes aqui que a gente vê também, e os pronomes têm várias subcategorias. Aqui tem aquele macetinho clássico que também tem no português, para você saber que são pronome que você pode sempre substituir ele, por exemplo aqui. Sarah has always loved fashion. Sarah announced that Sarah wants to go to fashion school. Vocês concordam comigo que está bem repetitivo? Então, aqui nessa última frase, por exemplo, a gente tem Sarah has always loved fashion. She announced that she wants to go to fashion school. Então aqui está bem menos repetitivo. E aqui, esse she, a gente sabe que é a Sarah e a gente pode substituir por Sarah. Mas, assim, aqui não tá errado, mas é repetitivo, não é um inglês tão sofisticado, não é algo que é atrativo se a gente for escrever um texto, ou até mesmo falar, não pega bem, demonstra que é como se a pessoa não tivesse um conhecimento da língua, né? Então é muito importante a gente trabalhar bastante a tecla dos pronomes. Então, mas é basicamente a mesma coisa em português, ela, dela e etc. Aqui a gente tem os pronomes pessoais, né? Primeira categoria que a gente vai estar vendo aí. Os pronomes pessoais são. Você está se referindo a indivíduos específicos ou grupos. Então a gente tem I, me, she, her, he, him, they, them, we, us e you. Aqui é um adendo, né? Se algum de vocês vê bastante coisa em inglês nas redes sociais, está dentro também dessa bolha
de pessoas que falam inglês, a gente vai ver muito pessoas que são não binárias ou gender fluid ou, sei lá, qualquer tipo de identificação que elas tenham, usam muito esse they, them. Não tá errado, tá? Só para avisar aqui uma pequena curiosidade, né? Um adendo, uma observação. Que talvez vocês tenham visto, se não, se viram também nunca repararam, para vocês repararem, não tá errado, é uma opção completamente neutra, né? Quando a gente fala de alguma coisa, de algum grupo, enfim, de uma pessoa. Então a gente tem uma frase aqui, ó. The new students will arrive today. They will need a sitting assignment and a name tag. Então aqui a gente vê que não especifica o gênero, né? Então é uma coisa neutra. Você pode usar se você tiver em dúvida, ou qualquer coisa. Ele é bem generalizado, né? Enfim. Aqui, eu já notei alguns de vocês tendo alguns erros, né, na hora de usar o she, her, he, him. Às vezes trocando, né? Quando você deveria usar. O she, ele é usado para o sujeito da frase, enquanto her é o objeto, né? E o her também é um pronome possessivo, tá? Ele pode ser um pronome possessivo. Então, só um adendo aqui, uma observação para vocês ficarem ligados. Movendo para a próxima, a gente tem os pronomes relativos. O que são os pronomes relativos? Eles geralmente introduzem uma informação adicional sobre alguma coisa que você mencionou na frase, né? Tradicionalmente, a gente tem aqui esses, que é o that, what, which, who, whom. O who geralmente se refere a pessoas e which se refere a animais ou coisas. Então a gente tem alguns exemplos aqui abaixo no final da página. Temos: The woman who called earlier didn't leave a message. All the dogs that got adopted today will be loved. My car, which is nearly 20 years old, still runs well. Aqui a gente tem o who e o whom. Muitas pessoas têm dúvida de quando usar. Então, o who a gente usa para o sujeito da frase e o whom para o objeto do verbo ou uma preposição. Por exemplo, who mailed this package? Aqui, who é o sujeito. Mas aqui, ó, to whom this package was sent? A gente pode ver a diferença, né? É relacionado, né, ao objeto. Então é isso. Só você botar na mente que o who você vai se referir ao sujeito. Ele tá na mesma categoria de I, he, she, they e we. Bom, e o whom é um objeto, né? E ele tá na mesma categoria de me, him, her, them e us, né? Então, ele tá aqui, ó. Me, her, him, them, us. Ok? Deixa eu mexer aqui. Beleza. Agora, a gente vai ver os pronomes demonstrativos. Então, os principais pronomes demonstrativos, né, é that, this, these and those. Então, eles tomam o lugar de um substantivo que já foi mencionado, né, uma frase, né, que ele já tenha sido mencionado anteriormente, ou tá bem claro ali, né, no contexto da frase, a quem ou ao que, né, ao que a gente tá se referindo, né. Então, vamos começar pelo this. O this, ele é usado para itens, né, para um item, né, no caso, para algo singular, e que está perto. O these, ele é usado para vários itens que estão perto. A distância, ela pode ser física ou metafórica. Então, por exemplo, a gente tem: Here is a letter with no return address. Who could have sent this? Então, falando aqui, a gente pode supor que a pessoa está gesticulando às vezes com a carta na mão, ou que a carta está, por exemplo, em cima da mesa, está bem perto, e é uma carta só. Então a gente usa this. Segundo exemplo. What a fantastic idea. This is the best thing I've heard all day. Perdão. Então aqui é uma ideia fantástica. A distância aqui é metafórica, né? Por exemplo, a gente já não foca tanto nisso. Mas é uma ideia. Então a gente usa o this. Aqui. If you think gardenias smell nice, try smelling these. Então, você tá ali passando pelo jardinzinho, aqui, gardenias, você acha que cheiram bem? Cheire elas e tal. Então, é isso.
E o that, ele eu uso para itens, né? Para um item singular, né? Que está longe. Então você está se referindo a alguma coisa que está longe, né? E those é usado para várias coisas que estão longe também. Novamente, a distância pode ser tanto física quanto metafórica. Então temos alguns exemplos. A house like that will be a nice place to live. Então, às vezes, você tá, sei lá, ali olhando o site do quinto andar, né? Aí você vê, olha, que casa maneira, seria um lugar maneiro pra gente morar. Ok? Então, uma distância. A gente também não tem noção, mas a gente sabe que tá longe, né? Não é perto. Enfim. Outro exemplo. Some new flavors of soda came in last week. Why don't you try some of those? Então, novamente, uma coisa que tá ali longe, né? A gente não tá falando que, aqui, ó, these flavors aqui. Não, é those. Né? Então, ele tá no plural. Ou, por exemplo, those are swans. Those aren't swans. They are cheese. Desculpa, gente, estou com a minha mente muito acelerada, eu acabo atropelando a frase, mas enfim. Então, sei lá, você tá passeando e tem um lago ali longe, tem vários bichos, e fala, não são cisnes, né? São gansos, né? Enfim. E o próximo a gente vai mover agora para outra classificação, que são os pronomes indefinidos. Então, quando você quer se referir a alguma coisa, alguma pessoa que não precisa ser identificada, né? Não tem essa necessidade. Então, os pronomes indefinidos comuns são one, other, none, some, anybody, everybody, and no one. Então, aqui alguns exemplos. Everybody was late to work because of the traffic jam. It matters more to some than others. Nobody knows the trouble I've seen. Então a gente pode ver que é uma ideia bem genérica e que não importa, né? Que não é necessário que seja identificado, né? E, enfim. E quando o pronome indefinido funciona como sujeito de alguma frase, né? Geralmente eles usam verbos singulares, ok? Movendo, perdão. Seguindo, né, para a próxima categoria, são os pronomes reflexivos. Geralmente, os pronomes reflexivos terminam em self, ou no caso do plural, selves. Então, myself, yourself, himself, herself, itself, oneself, ourselves, yourselves, themselves. Ok? Então, a gente usa o pronome reflexível quando o sujeito e o objeto de um verbo, né, se referem à mesma pessoa ou uma coisa, né? Aquela regrinha básica dos pronomes, né? Então, tem alguns exemplos. She checked herself out of the hotel 30 minutes before checkout time. Take care of yourselves. Ok? Um erro comum é escrever ou falar myself quando você quer dizer me, é um erro comum. Então a gente tem que prestar atenção. Os pronomes reflexivos são tão certos, né? O uso é certo só quando o sujeito e o objeto da frase são os mesmos, ok? E aqui temos os pronomes possessivos, são bem populares, são bem intuitivos também, né? My, you, mine, yours, ours, their, his, hers, her, his, its, theirs. Então, são bem comuns. Enfim, aqui temos uns exemplos. She forgot her jacket, so I gave her mine. I had no idea whose bid won the action. Then my cousins told me theirs did. Quem não sabe, bid é lance, ok? Geralmente um leilão, entendeu? Se dá um lance é bid, ok? Temos, por último, os pronomes interrogativos e os recíprocos. Os interrogativos é who, what, which e whose. Então aqui, who wants a bag of jelly beans? What is your name? Which movie do you want to watch? Whose jacket is this? E aqui temos os pronomes recíprocos, que é o each other e one another. Quando eu fui estudar isso, né, pela primeira vez, eu não sabia que each other e one another era pronome, né? Enfim. E eles se referem a duas ou mais pessoas que são o sujeito, né?
da frase. Por exemplo, all my siblings are blaming one another for letting the boa constrictor out last Thanksgiving. Então todo mundo tá culpando, né? Um o outro, né? Se culpando, né? É bem intuitivo também. Bom, aqui nós temos os pronomes distributivos, né? E a gente usa eles para se referir a coisas, pessoas, animais, como indivíduos dentro de um grupo maior. Como indivíduos dentro de um grupo maior, certo? Então, como é que a gente vai entender isso? Por exemplo, all of my friends entered the costume contest and none of them won. Cookies and muffins are available for dessert. Neither is appealing to me. Aqui o neither, você pode falar neither ou neither. É uma diferença de pronúncia entre o inglês britânico e americano. Agora de cabeça eu não sei qual é qual. Eu acho que neither é bem mais provável que seja americano. É porque eu tive uma educação mista, né, em inglês, enfim. Mas tá certo falar qualquer um dos jeitos, né? Então a gente vê aqui que é um grupo, né? Um grupo ali determinado e você fala sobre cada um, né? Então a gente tem o either, each, neither, any, none. Either ou either, ou e neither ou neither, ok? Pode falar dessas duas formas, tá certo. Dividindo aqui, vamos mover para os adjetivos. Bom, os adjetivos são palavras que basicamente descrevem substantivos. Mesma coisa em português, né? Eu coloquei aqui para vocês os 100 adjetivos que são comuns, que são maneiros de a gente saber. É bem intuitivo, é bem parecido com o português, então não tem muito o que falar. Vou passar assim atividade para vocês. Bom, aí eu botei essa lista aqui para vocês. Tem umas palavras que são um pouquinho diferentes, eu acho que é bom até para estender o vocabulário de vocês. E agora movemos aos verbos, né? Os verbos são palavras que descrevem ações ou estados, né? De sentimentos, né? Estados que você tá, mentais, né? Um mood, né? Que você tá. Então, é isso, basicamente, né? Nem todo verbo se refere a ações, né? Literais, né? Concretas. E é isso. Os verbos, né? Eles têm várias regrinhas. E às vezes tem os verbos que não querem seguir essas regras, que são os verbos irregulares. Então eles têm as formas próprias deles de serem conjugados, não tem um padrão específico. Enfim, você infelizmente não tem uma receita mágica para eles. Geralmente a gente tem ali, que a gente viu nos tempos verbais, né, umas formas comuns que os verbos aparecem, né? Mas enfim, não tem uma regra o verbo irregular. Então temos os regulares e os irregulares. Então a gente tem aqui uma lista, né, de verbos irregulares que infelizmente é decoreba. Aqui esse é o site Grammarly, lá tem especificações de todas as classes gramaticais, ok? E lá vocês podem ver mais a fundo caso vocês tenham curiosidade. Aqui a gente tem os advérbios. Novamente, o advérbio ele é igual ao português, por exemplo, nessa frase aqui. I entered the room quietly. Quietly tá descrevendo como você entrou, né, na sala. Então ele tá descrevendo o verbo. Então ele pode escrever um adjetivo, pode descrever um verbo ou outro advérbio. Então a gente tem aqui vários tipos de advérbio que são bem comuns. Então tem os advérbios de frequência, degree, lugar, tempo e maneira. Eu acho esses de maneira muito legais, muito bons para você saber. Então, esses aqui são bem populares, os de frequência: never, hardly ever, seldom, que é raramente, sometimes, rarely, occasionally, usually, almost, aqui no degree, hardly, nearly, quite. Então, é bem parecido com o português também, não tem muito sobre o que a gente falar. É mais uma questão de decoreba também. E é isso. Agora a gente vai mover para as preposições. E as preposições, elas indicam como se fosse uma relação entre algumas palavras numa frase.
Então, muitas preposições elas vão falar onde alguma coisa aconteceu ou quando alguma coisa aconteceu. Então, aqui a gente tem esse exemplo: vampires, zombies, werewolves. A pessoa que fala where, behind you. Então, where é uma preposição. Então, é uma questão de relação, de referencial. Ela vai mostrar ali onde está, quando está, como está posicionado. Então, por exemplo, the coffee is on the table. Clássico, the book's on the table. Então, aqui a gente tem basicamente, né, que as preposições indicam direção, tempo, relação de espaço e outros tipos, coisas mais abstratas, né? Por exemplo, direção. Look to the left and you'll see our destination. Time. We've been working since this morning. Location. We saw a movie at the theater. Space. The dog hid under the table. E aqui eu botei um quadrinho para vocês, das principais preposições, onde você usar. Decoreba, novamente. Então, a gente tem aqui exemplos que eu acho que são bem úteis, né, para vocês se guiarem. Tem mais aqui também: above, between, outside, through, toward, inside, into, at, off, out, beside, among. Então, tudo aquilo que ele vai te dar uma noção de alguma coisa, de espaço, de lugar, né, de sentimento e, enfim. E por último, a gente tem as conjunções. As conjunções, elas são palavras que elas vão linkar outras palavras, outras frases, né, juntas. Então, por exemplo, a gente tem aqui: I like cooking and eating, but I don't like washing dishes afterward. Sophie is clearly exhausted, yet she insists on dancing till dawn. Eu acho muito importante a gente estudar as conjunções, porque você consegue criar frases mais elegantes, né? Você evita frases cortadas ou repetições, né? Muitas frases curtas juntas. Por exemplo, aqui: I like cooking. Ponto. I like eating. Ponto. I don't like washing dishes afterward. Ponto. Então ficaria uma coisa ali meio esquisita, sabe? Que não é tão chique, não é tão rebuscado. Então é importante. Eu botei aqui uma lista das principais conjunções. Não vou ler uma por uma, porque são muitas, né? Eu também acho que, assim, vocês têm olhos e sabem ler. Então não tem sentido de eu desperdiçar o tempo de vocês, ficar lendo tudo aqui. Mas essas são as principais, né? Então são conexões ali, são conectivos que a gente vai usando para sofisticar, ok? Enfim, nossa, a minha conjunção favorita é whether or not. Eu acho super chique. Só uma. Enfim. E por último, nós temos os articles, que é nada mais nada menos que os artigos. É aquela regrinha, a e an. O a e o an, eles são usados para objetos que não são específicos ou quando a gente vai introduzir algo pela primeira vez. A diferença entre ambos é que a gente usa o a quando começa com uma consoante e o an quando começa com uma vogal. Então, appear. Mas a gente tem an exciting experience. Por quê? Exciting experience, ok? Começou com uma vogal, enfim. E o the a gente usa para uma coisa específica, ou seja, can you give me the books on the table? Então ele está se referindo a uma coisa específica, ou the movie is based on a real life incident. Então uma coisa ali que a gente especifica. Essa é a diferença entre o a e o an. E tem uma exceção aqui do a e o an, que é quando começa com H, a gente usa o an, ok? Porque o H ele é mudo, né? Então você pode pensar nisso, né? Enfim. E quando, por exemplo, a gente tem aqui, ó, she is an United States Senator. She is a United States Senator. Tá se referindo ao estado. E aqui a gente com acrônimos e iniciais an LCD display, a UK-based company. Por quê? Aqui, you parece que começa com uma consoante, como se fosse um you mesmo.
Então a gente usa a. Então é isso, né? Seguindo essa lógica, beleza? Então a gente acabou aqui. Eu não vou dar dever de casa para vocês, porque eu tô vendo que, infelizmente, algumas pessoas eu acho que desistiram do curso. Atualmente só tem uma pessoa que está fazendo as atividades. E o engajamento da turma, né, com os deveres que eu tô passando tá super baixo. Então não vou ficar enchendo vocês de dever. Se vocês estiverem dispostos, né, a fazer as coisas, né, a seguir o ritmo que eu propus, vocês me avisam, né? É muito importante fazer o dever de casa, porque não se aprende inglês, tá? Sem estudar, sem fazer exercício, sem falar e sem aparecer nas aulas. E eu peço encarecidamente que vocês apareçam de verdade, porque é muito chato dar aula para uma pessoa só. Não que a pessoa que eu tô dando aula seja chata, mas não dá pra gente fazer dinâmica, não dá pra gente conversar. Então, enfim, é isso, gente. Aqui essa keyword de sempre, criar uma frase com a keyword, que é o dever de casa básico. E é isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. E é isso. Tchau, tchau.